Graças a Deus. Então, está escrito em Lucas, no capítulo 14, verso 15 a 24. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que tudo já está pronto. E todos a um começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, ó Senhor, porque temos recebido a Tua palavra nesta hora e temos certeza de que o Senhor cuidará de cada um e proverá o que nós estamos precisando, Senhor. Porque na verdade podem ser muitos os nossos pedidos, a nossa visão do que precisamos, mas como somos limitados, às vezes pedimos mal e não te clamamos da forma conveniente, ou não pedimos aquilo que realmente estamos precisando. Por isso entregamos em Tuas mãos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a clamar Tua face, clamar a Tua presença da forma conveniente, e que seja do Teu agrado. Vem nos atendendo, Senhor, de maneira especial esta noite, curando os enfermos, solucionando problemas, solucionando os problemas que existem nas vidas, como também, meu Deus, nos dando forças para enfrentá-los. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Senhor, e também te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe sempre. A grande ceia e a ideia missionária. Nós sabemos que se trata de uma parábola, a parábola da grande ceia, que está em Lucas, no capítulo 14, verso 15 ao 24. É uma parábola que nos mostra a questão missionária. E essa missão, ela existe desde o princípio. Ela foi primeiramente realizada ao povo de Israel, e podemos dizer, por 4.000 anos, mais ou menos, essa missão ao povo de Israel. Começando ali pelo próprio Senhor,
no Jardim do Éden, quando visitou aquele casal. E eles procuraram se esconder por causa de suas falhas, do pecado que tinham cometido. Então a ideia missionária começa com o próprio Deus. Como tudo que Ele faz é para o nosso exemplo, nós vemos que muitos profetas foram levantados no curso da história, e eles vieram falando ao povo de Israel sobre a conversão, a mudança, porque o pecado entrou realmente no mundo, e os homens são propensos ao pecado. O homem peca, mas ele precisa se arrepender, ele precisa se reconciliar com Deus, e por isso o Senhor, Ele levantou profetas, mensageiros, que vieram trazendo a mensagem ao povo de Israel. Por incrível que pareça, eles endureceram seu coração, inclusive para a vinda do Senhor. Quando o Senhor veio, eles não reconheceram, e até hoje eles não reconhecem. Mas essa missão continua. Ela foi estendida aos estrangeiros, e ela continua de lá até aqui, e vai permanecer até a vinda de Cristo. A missão aos estrangeiros, a mensagem. É justamente isso que nos mostra essa parábola. Mostra duas fases da missão. A primeira, ao povo de Israel. O primeiro convite foi realizado ao povo de Israel. O segundo convite, ele veio sendo feito aos estrangeiros. E a nossa reflexão hoje, ela é sobre esses dois pontos. Nós podemos observar, irmãos, que Jesus aproveitou ali uma situação em que um daqueles que estavam ali naquela ceia, naquela grande ceia, ele disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Quer dizer, Jesus já vinha falando algo sobre o assunto. E aquele moço ali entendeu. Então disse: bem feliz, bem-aventurado é o que comer pão no reino de Deus. Jesus estava falando algo mais excelente. Ou seja, o Deus conosco, Emmanuel, estava agora ministrando, estava evangelizando. Se no princípio estava o Senhor ali no Jardim do Éden, agora nós vemos, como diz Miqueias, o Senhor saindo do seu lugar, descendo e andando sobre as alturas da terra. Como está escrito em Isaías, o próprio Deus, ele veio feito carne, nascendo de mulher. Agora estava ali o Senhor anunciando acerca do reino dos céus aos seus discípulos e os demais que ali estavam, e um deles disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E Jesus então fez essa parábola, fez essa comparação. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou chamar os seus servos, convidar aos seus amigos, os seus convidados, na verdade, pessoas que já tinham sido anunciadas a eles.
E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Eles não foram pegos de surpresa. Quando você faz um banquete em sua casa, uma festa em sua casa, você chama os seus amigos, né? Anuncia, faz o convite antecipado, você não faz na hora. E até muitas vezes, dependendo daquela solenidade, daquela festividade, existem até trajes apropriados. Nesse caso aqui, ele mandou o seu servo chamar os seus convidados: vinde, que tudo já está preparado. Mas o primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me tenha por escusado. Comprar um campo e precisava ir vê-lo, justamente no momento daquela ceia, daquela festa. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. As juntas de bois precisavam realmente ser experimentadas, o animal para o serviço. Mas agora a questão é: por que justamente no momento já previamente anunciado? Isso parece alguma coisa que a gente vê no dia a dia quando evangelizamos, né? Tal hora haverá o culto, tal hora haverá a mensagem. E as pessoas até dizem: iremos, vou. No momento certo diz: vamos, está no momento, está na hora. E a pessoa diz: não, não posso ir, apareceu um imprevisto. Esse aqui disse: comprei uma junta de bois e vou experimentá-los. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. Até o casamento atrapalha. Até o casamento atrapalha servir a Deus. Mas por que atrapalha servir a Deus o casamento? Se o casamento é uma bênção, é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, não é por causa das escolhas que o homem faz, a prioridade que o homem dá? Mas o casamento em si não atrapalha servir a Deus. Pelo contrário, como é uma bênção de Deus, é venerado o matrimônio, isso ajuda, faz com que a pessoa esteja mais firme na igreja. É o contrário. Casamento para mim me fez me dedicar mais na igreja e me afastar cada vez mais do mundo. E conheço muitas pessoas que foi a mesma coisa, né? Voltando o servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres. Traz os pobres, os aleijados. Hoje em dia a pessoa não pode mais dizer que o outro é aleijado, mas antigamente dizia, né? A Bíblia diz que a pessoa é aleijada. Se tem um problema na perna, perdeu uma perna, é aleijado, né? Os pobres. Não pode dizer que a pessoa é pobre porque vai ficar constrangido e tal. Deixa para lá essa questão. Aleijados, os mancos, os cegos, traz todos eles. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar.
Então todas aquelas pessoas que foram encontradas, aquelas pessoas que tinham aqueles problemas, eram bem-vindas para compor aquela grande festa, se fazer presente e participar daquela grande festa. E disse o Senhor, e disse aquele, né? Feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, quer dizer, todos que encontrar nos caminhos, de maneira que a casa fique cheia. Eu quero que a minha casa fique cheia de convidados, porque aqueles que convidei, aqueles amigos que eu tinha, que eram meus amigos, eles não vieram. Tudo estava preparado para aquela quantidade de pessoas que eram os meus amigos, e eles não vieram. E foram buscar outros, vieram, mas ainda há lugar, então vão em busca de mais pessoas, todos que encontrarem, e tragam, de forma que a festa fique cheia. Agora me diga, isso é ou não é uma figura do que aconteceu? Realmente aconteceu com o trabalho missionário do próprio Deus. Primeiramente, a mensagem ao povo de Israel. 4.000 anos mais ou menos, é o que a gente vê, a gente sempre fala 4.000 anos. De Cristo para cá, já vemos 2.000 anos praticamente. Sabemos que a contagem de Deus é outra, né? Muitas coisas aconteceram, mas é mais ou menos isso. Então, tenha certeza, estes da segunda parte são os estrangeiros, pessoas cheias de defeitos. E o Senhor disse: venha agora, chegou a vez de vocês. Deus é perfeito. Veja o que ele falou pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 25, verso 6, quando veja acerca desse convite ao povo de Israel. Capítulo 25, verso 6. Glórias a Deus por isso. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. É uma figura de uma grande festa. O que seria uma festa? É justamente isso. Quando se tem uma festa saudável, se põe coisas saudáveis na mesa. Nós não vemos nada aqui fora do lugar, nada mundano, nada disso. Ele mostra alguma coisa muito saudável e adequada. Aqui nós vemos vários outros convites sendo feitos ao povo de Israel. Em Jeremias, no capítulo 35, no verso 15, nós vemos dizendo assim: e vos enviei a todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim.
Ora, já pela boca do profeta Isaías, nós sabemos que o profeta ou ele está falando, muitas vezes ele fala do presente ou fala do futuro. Às vezes ele mesmo não sabe se o Senhor está lhe mostrando algo do presente ou está falando do futuro. Muitas vezes o profeta verdadeiro, ele fica sem saber, questionando: Senhor, do que se trata isso? É de agora? Isso é agora ou virá depois? Quando acontecerão essas coisas? Nós sabemos que essa profecia se encaixa tanto para o povo de Israel no Velho Testamento, durante todo o curso ali, como também a rejeição que eles tiveram quando viram Jesus. Mas tanto para o povo de Israel no passado como no tempo de Jesus, sempre vinha uma palavra bem conhecida em nosso meio, na boca dos profetas: convertei-vos agora. Convertei-vos agora. Mudem agora. Mudem agora a sua vida. Mudar de vida, nós estamos, o profeta, quando dizia mudar de vida, ele estava falando de conversão, abandono do pecado, deixar o pecado. Hoje em dia nós vemos já estamos no final dos tempos. Quando se fala de mudar de vida, se pensa logo na questão financeira, ou coisa terrena. Não, não é isso não. Está falando aqui da conversão, da mudança. Ser uma nova criatura. Em Mateus, no capítulo 10, verso 37, veja o que o Senhor nos diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ora, parece até alguma coisa contraditória isso. Questão do amor fraternal, né? Mas é justamente isso. Eu não posso abandonar a Jesus Cristo, porque a minha esposa diz que não vai mais servir a Deus, e que eu devo também deixar de servir a Deus, e por isso eu abandono, né? Você não pode fazer isso, nós não podemos fazer isso, nem a esposa também pode fazer isso. É uma confusão, se isso vier a acontecer. É onde fica o pai contra filho, filho contra o pai, e assim por diante. Mas nós vemos essas questões na vida secular também. Pai contra filho e filho contra pai, às vezes por causa de drogas, de prostituição e muitas coisas que acontecem. Mas tenha certeza de uma coisa: se houver uma prova na sua vida nesse sentido, persevere, porque tudo muda. Aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoa. Ele não vem destruindo lar e nem família, não. Pelo contrário, por mais duro, o mais bravo que seja o animal, né, ele pode ser amansado, né? Eu vi um pregador falando acerca do animal bravo, né? O animal, quando é muito bravo, ele não aceita nenhum vaqueiro montar nele. E aquele animal, toda vez que um montava nele, ele derrubava. É muito bravo. Não sei se vocês já viram isso, mas acontece mesmo. Viu o mais duro vaqueiro, não demorava, estava no chão. Aí disse: agora eu vou procurar um que não tenha pena. E procurou um vaqueiro que não tinha pena.
e montou naquele animal bravo. Só que aquele vaqueiro, ele levou também um chicote. E quanto mais aquele animal pulava para derrubá-lo, mais ele batia. Chegou o momento que ele cansou. Foi embora, né? Nessa luta do vaqueiro com o animal. E depois, demorou algum tempo, o vaqueiro voltou montado e o cavalo galopando, muito bonito, né? Tem um galope bonito, né? Quando o animal está manso, ele faz um galope muito bonito. Depois daquela luta toda, ele voltou agora de uma forma saudável e bonita. Então, persevere. O sentido dessa história é a perseverança, né? Porque quando os problemas surgem, se ajoelhem mais e mais, né? A surra não é no outro, não é em você mesmo. É você mesmo. Porque o pior inimigo do crente é o ego. É o ego. O inimigo age no ego do homem. Aí o homem se torna um bravo. Aí apanha muito. Mas chega um momento, depois de muita surra, ele volta num galope bonito, né? Mas acredite, o maior inimigo do homem é o ego. Porque o inimigo age justamente nesse sentido. Mas o Senhor sempre teve uma palavra usada pelos profetas e pelos apóstolos, e o próprio Senhor Jesus usou: convertei-vos, arrependei-vos. E o segundo convite é justamente para o povo estrangeiro. Haja visto aquele povo de Israel ter rejeitado, agora o convite se estende também aos estrangeiros, que eram considerados pessoas, aqueles cegos, mancos, aleijados, sem noção da liberdade ou da vida saudável. E o Senhor disse: vai em busca de todos estes, eles não ficarão de fora. Em Mateus, no capítulo 4, versos 16 e 17, nos diz o Senhor: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glórias a Deus por isso. O sofrimento grande, irmão, do homem nas trevas, do pecador, comparado àqueles que estavam cheios de defeitos, surrados, mas veio a luz, brilhou a luz para ele. É igual aquele soldado que realmente batalhou. Ele não vem sem cicatrizes. O soldado que realmente batalha, ele vem com cicatrizes. Mas o rei chama todos esses com cicatrizes para estarem ao seu lado, porque lutaram e são vencedores. O Evangelho de São João, no capítulo 8, verso 12, nos diz o Senhor: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Jesus é a luz do mundo. E todos aqueles que Ele seguirem não andarão em trevas, não ficarão nas trevas. Se quisermos encontrar paz em nossa vida, a verdadeira paz, a verdadeira segurança, precisamos nos entregar realmente ao Senhor. Ele nos diz: entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Confia no Senhor, deposita nele a tua confiança. Veja o que está escrito. Glórias a Deus por isso. Mateus 11, verso 28. Agora ele mostra aqui aos lutadores estrangeiros, aqueles que ingressaram: não tem mais. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se o mundo oferece um fardo pesado e um jugo que maltrata, Jesus Cristo tem um jugo suave, Jesus Cristo tem um fardo leve. Tenha certeza, o mundo bate muito, o mundo maltrata, o fardo que o mundo oferece é muito pesado, o jugo que o mundo oferece maltrata muito, fere. Mas Jesus chama os cansados e oprimidos para que troquem esse jugo, para que troquem esse fardo por outro, aquele que Ele lhe dá, aquele que Ele tem preparado para os seus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Você pode ver agora em Apocalipse no capítulo 19. Apocalipse no capítulo 19, nos diz o Senhor, no versículo 9 também: e disse-me, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, olhe, Jesus está convidando, Ele mantém com o seu convite. Todos nós temos recebido esse convite. Agora nós temos a liberdade de aceitar ou rejeitar, de dizer, eu vou, Senhor, ou então dizer, não, eu comprei uma junta de bois e vou experimentá-lo. Eu comprei terras, eu casei, eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho bens, eu não posso ir. Eu tenho meu emprego, eu tenho os meus estudos. Acredite, durante muito tempo eu ouvi pessoas dizendo que os crentes não sabiam. Eu tinha um colega de trabalho que sempre falava isso. Os crentes não tinham, só lia a Bíblia e não liam outras coisas. Por isso só lia a Bíblia. E eu digo, essas palavras me ajudaram muito a querer estudar mais. Eu não via isso nos crentes. Eu via nos crentes pessoas intelectuais, pessoas sábias, conselheiras, moderadas, pessoas que muitas vezes não tinham estudado muito no estudo secular, na escola. Talvez não tivesse terminado, pessoas que não tinham terminado o ensino médio ou o primeiro grau.
mas de tanto ler a Bíblia falavam muito bonito. Conheço pessoas assim até hoje. Então eu via que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas para que eles não tivessem o que falar, eu digo, eu vou estudar mais. Já tinha vontade disso desde criança mesmo, então isso me empolgou mais ainda. Então, irmãos, estudar não atrapalha servir a Deus. A escola, a universidade não atrapalha a servir a Deus, a não ser que a pessoa fique inchado. Ouvi pessoas dizendo que o curso que eu ia fazer ia me fazer me afastar da igreja, e eu não via nada disso. Estudando, empolgado com os estudos, não via nada disso, e realmente, pelo contrário, me ajudou, tem me ajudado até hoje, continua me ajudando a debater essas questões. Então, nada nos impede de servir a Deus, nada, a não ser que queiramos isso, venhamos colocar outras coisas na frente, priorizar outras coisas, não deixar nenhum tempinho, nenhum espaço para o nosso compromisso com Deus. Mas se quisermos, há lugar. Então venham todos os estrangeiros, todos que forem encontrados nos becos, nos atalhos, nas cidades, nas aldeias, venham todos, porque Jesus está chamando. Amém. Jesus, ó Mestre soberano, juntos esperamos a Tua presença. Bendito Senhor amoroso, vem sobre nós Tua santa unção. Teus servos famintos, sedentos, procuram se vem, meu Senhor, nos ungir. Espírito Santo glorioso, chuva será o dia, clamamos a Ti. Quantos esperando o momento, em rogos e súplicas, vem, meu Senhor. Não tardes, atendes, ó Mestre, sonda, Jesus, todos os corações. Cremos na Tua promessa, por isso estamos a Te suplicar. Na Tua palavra nós cremos, não tarde, Senhor, venha nos saciar. Quantos esperando o momento, em rogos e súplicas, vem, meu Senhor. Não tardes, atendes, ó Mestre, sonda, Jesus, todos os corações. Cremos na Tua promessa, por isso estamos a Te suplicar. Na Tua palavra nós cremos, não tarde, Senhor, venha nos saciar. Amém. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.